Olá, meninas, muito boa tarde mais uma vez. Estamos fazendo reajuste de som. A Érica vai estar auxiliando aí a Marcela, que ela está ajustando para tentar ouvir um pouquinho melhor. Enquanto isso, a professora vai fazer o quê? Iniciar a nossa aula. Vou iniciar realizando um compartilhamento de tela com vocês. Aí vocês vão dizer para mim se vocês estão vendo aí, ó, o mesmo que eu. Agora que a gente já tirou fotinha, já nos ajustamos. Vocês estão conseguindo ver o mesmo que a professora? Está aparecendo para vocês? Tá Sim. aparecendo? Ok, bacana. Então, a professora vai iniciar a nossa aula com a seguinte frase. A fé, ela não garante a vitória, mas ela dá a motivação necessária para jamais desistir dos seus objetivos. Então, não desista. Está difícil? Sim. Não para você, não para mim, mas para todos nós. E nesse momento, o que eu sugiro para vocês é apoiem-se uns aos outros. Eu estou aqui à disposição de vocês para estar apoiando em relação aos estudos de vocês, mas nós não somos compostos só de estudos. Nós somos compostos, nós somos seres humanos bio, psicossocial e espiritual. Tá difícil nesse momento aí não poder abraçar quem você quer, de repente não ir à igreja, não fazer algumas coisas que você é acostumado? Tudo bem, é só um momento. A palavra da semana que eu vou dizer para você é tenha fé, porque ela não vai garantir que você vai ter a vitória, só que ela vai ajudar você a não desistir dos seus objetivos, ok? Vamos lá, gente? Fazer uma revisão. O que a gente fez com muita fé? O que a gente falou na aula passada? O que pode provocar acidentes? O que nós temos que ter cuidado ali ao assumir um paciente idoso, um paciente que tem dificuldade aí de locomoção? Então, nós falamos como que nós podemos fazer para prevenir quedas. Uma casa, lembra que eu comentei que uma casa que tem muitos objetos, muitos móveis, quando tem criança, cuidado com sapatos espalhados pela casa, fios elétricos, tem que ter muita atenção, principalmente as casas de antigamente tinham um costume assim, que às vezes o pessoal que fazia a projeção não pensava em relação a tomadas. Colocava-se poucas tomadas na casa. E aí vem a história da extensão. Então, fio passando pela casa tem que tomar cuidado. Falamos sobre os animais de estimação, que os bichinhos são carinhosos, mas assim, tem que tomar cuidado, porque fica passando no meio das pernas, ali, principalmente o gato, ele tem por mania. O cachorro, cuidar se o cachorro tiver um cachorrinho grande em casa, não pular e não machucar esse idoso. Tapetes, ambientes com pouca iluminação, objetos sem necessidades ou longe do alcance do paciente. Paciente é o nosso cliente, vamos lembrar bem. Paciente é aquele que tem paciência, é o nosso cliente. Piso quebrado, escorregadio, caiu, viu que está ali? Vamos, assim, limpar na hora para não haver o risco de um outro acidente. E isso, essa segurança no ambiente domiciliar. O que a gente pode dar como sugestão? Não é vocês assumirem um trabalho, chegar na casa da pessoa e falar, ó, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, que a professora falou assim, e aí é o que está na minha apostila. Não é assim, tá? É convencendo e mostrando o quê? Revestimento do chão, se for possível, se a pessoa tiver uma condição financeira, é importante que esse revestimento não seja um piso escorregadio. Iluminação, isso sim. Você vê que a casa está na penumbra, está assim, escura, dê sugestões de iluminação, adaptação de banheiro, dá para você falar sobre a mobília da casa. Enfim, são mudanças que são adaptações em gerais. Porque o que estava acontecendo? Nós esquecemos que nós envelhecemos. E o papel do cuidador é ir auxiliar, às vezes, a família em detalhes que nós sabemos que é importante, mas nem sempre ele consegue ter essa visão. Então, não é só fazer essas adaptações, é as prevenções de acidente. Cuidado com o sapato escorregadio. Tem idosinho que adora o chinelinho, mas o chinelinho às vezes está muito escorregadio, não dá para deixar. Tem que estar prestando bem atenção a respeito dos chinelinhos. Tem que estar vendo a respeito também sobre o ambiente, está cozinhando, que esse idoso gosta de cozinhar, a gente está cozinhando, criança gosta de estar por perto. Então, assim, são diversas prevenções. Está lá na página 76. Depois, realize uma leitura com breve carinho aí. E, se você ainda tiver dúvida, coloca no grupo que a professora esclarece. Hoje, sobre o que nós vamos falar? A respeito do desenvolvimento infantil.
as fases do desenvolvimento infantil. E vamos supor, vida moderna, fase de pandemia, daqui a pouco essa pandemia passa, mas mesmo assim, vocês não são cuidadores apenas de idosos, cuidadores de crianças e, por que não, cuidadores de bebê? Então, vamos lá. Para cuidar de alguém, você tem que entender, ou pelo menos compreender, que nossa vida é feita de fases. Então, como que a professora vai iniciar essa aula? Querendo que você guarde muito bem aí na memória que o desenvolvimento infantil, ele passa por 4 fases. Então, de 0 a 2 anos de idade, é a fase, chama-se sensório-motora, ou sensório-motor. O que é isso? A criança, ela entende o mundo através de sensações, aquilo que ela sente, aquilo que é feito através de ações, um carinho, ela vê a mãe sempre com uma expressão de sorriso, aquele olhar acolhedor. Mas e vamos supor que a Sirlena está trabalhando e vai ficar com a filha da Esmeralda. Esmeralda não tem tempo para criança. Sirlena, às vezes fala, ai, professora, eu não gosto de ficar fazendo comercial de pasta dental, fica lá, sorrindo. Não, não precisa. Mas o bebê, ele sente o seu sentimento. Então, ali, se você está fazendo um carinho, é igual aos nossos filhos. Você olhou para o seu filho, tem aquele olhar de mãe que é inconfundível. E se essa criança não tiver a mãe? Vocês estarão lá cuidando delas. Então, as coisas são difíceis, mas deixa essa criança ficar nesse mundo, ele é inocente ainda. Toda vez que a gente olha para uma criança, nós deveríamos sorrir, não importa qual a idade. Então, essa fase aqui é essa fase que a criança está sentindo o mundo, tanto como sensação, quanto que como ação. Após isso, de 2 a 7 anos, é a fase chamada pré-operatória. O que é isso? A criança começa a entender o mundo através de linguagem, imagem, imagens mentais, ou seja, é a fase do desenho, é a fase de entrar na escola, é a fase da criança ouvir muita história, porque é a fase que fica lá, ó. Se eu parar aqui para perguntar para cada uma de vocês, essa é a fase que a gente jamais esquece, porque é lá por volta dos 5, 6 anos de idade que você experimentou um doce gostoso lá na casa da tia, era o gosto da comida da avó, tem perfumes que ficam na memória da gente, doces, pelo resto da vida. Então, essa fase aqui é essa fase inesquecível. Primeira professora na escola, você nunca esquece o nome dela. Pode passar uns 20 professores na sua vida, mas o seu primeiro professor que te ensinou a escrever, você não esquece. É a fase simbólica, tá? Fase conceitual operatória, de 7 a 11 anos, e a fase operatória formal, que é de 7 até a vida adulta. Então, vamos lá. Jean Piaget, ele foi o quê? Esse senhor aqui, que ele teve uma grande influência aí, na área da psicologia, ele foi biólogo, e ele assim, contribuiu e contribui até os dias de hoje muito na área da educação. Ele que fala a respeito da assimilação. O ser humano ele desenvolve ações para dar significado às coisas. E a partir daí, esses elementos que já existem em seu ambiente, ou seja, aquilo que a criança tem no ambiente dela, influencia muito. Se uma criança desde pequeno, ela vai tendo, sempre vendo cenas de violência, sempre cenas fortes, mãe apanhando, passando fome, e isso prejudica o quê? O futuro dela. Por quê? Por causa disso daqui, esses elementos no seu ambiente. Agora, em contrapartida, se ela é uma criança que a mãe pode não estar tendo, às vezes, muito dinheiro, mas essa mãe sempre dá muito carinho, tem lá o seu bichinho de estimação. Jean Piaget, ele fala sobre também a acomodação. Que a acomodação, ela surge quando ela tenta se equilibrar o ambiente e ele tem que se ajustar a esse ambiente. O que isso quer dizer? Esse biólogo, ele é considerado um dos mais importantes do século XX. E ele defendeu uma abordagem interdisciplinar. O que é isso? Ele tem uma teoria que fala que a psicologia do pensamento humano funciona assim, ó. A fase sensório-motora, ou seja, de 0 a 2 anos de idade, tem características. Então, profissionais que vão atuar com crianças. O que é importante saber? Que somos nós que vamos auxiliar essa criança na parte da coordenação motora.
Desde bebê, você fazer aquele barulhinho com o chocalho para chamar a atenção da criança, para que ela tente pegar. E ali, essa criança vai aprendendo sobre a exploração do mundo, usando o sentido, como aquilo que ela vê. O ouvido da criança é um ouvido muito sensível. Então, tudo que essa criança pensa, tudo que ela vê, ela quer o quê? Tocar. E aí, a execução dessas ações dessa criança, ou seja, a aprendizagem dela, até essa fase aqui, é por acaso. Quanto mais ela for estimulada, mais ela vai fazer o quê? Mais ela vai ter um retorno de aprendizado. Ou seja, o desenvolvimento do bebê vai depender muito de nós. Como assim, professora? Quando eu falo depender de nós, é no caso quando você é um cuidador e essa mãe precisa sair para poder trabalhar fora, vai deixar sobre os seus cuidados. Não se pode deixar um bebê. Aí você fala assim, mas a mãe pode deixar na creche. Um exemplo agora, em fase de pandemia, pode deixar essa criança na creche? Não, não tem nem creche aberta. E tem muitas mães que preferem chamar um cuidador, explicar como ela gostaria que fosse, do que deixar no meio de outras crianças. Mas aí a opção, não só do querer, tem que ser uma opção financeira também, né? Então, essa mãe pode fazer isso? Pode. O que é importante a gente saber sobre essa fase? É importante a gente saber que essa fase de desenvolvimento é muito contato físico e afetuoso. Então, é fundamental para um bebê, ela primeiro ela vai começar a reconhecer o corpinho dela. Você vê que um bebezinho, até lá, 5, 6 meses de idade, a mãozinha dele, ele começa a brincar com a própria mãozinha. Então, é independente. Então, ele vai ter é como se fosse assim, a mãe, principalmente se ela amamentar, o bebê reconhece ela pelo cheiro. Você fala, mas professor, eu não vou amamentar esse bebê. Você não vai mais nada impede de conversar com a mãe para antes dela sair para trabalhar, se essa criança estiver amamentando, você retirar do leite e você dá, para que não perca-se esse momento. Porque uma criança que ela amamenta, que ela recebe a amamentação, mesmo que não seja direto da mãe, é uma criança que tem um sistema de defesa melhor. Quando ela tiver, depois dos seus, entre 1 até 6 anos de idade, o sistema de defesa dela tem informação. Então, é muito importante conversar com o bebê. Você fala, eu não sou muito de falar. Vai lá, pense assim que, por exemplo, se você tem filho, bacana. Você coloca no lugar como que aquela mãe, se ela fosse você, estaria tratando aquele bebê. Converse com ele. Os primeiros passos para desenvolver a linguagem da criança está ali. De repente, essa criança tem algum problema de audição. E é vocês que vão ajudar a mãe a detectar. Conte historinhas. Fale com ele, mostre bichinhos na TV. Nossa, se tiver brinquedo, pede para a mãe comprar bichinhos coloridos. A criança gosta muito de bichinho colorido. Então, até os 2 anos de idade, de 0 até 2, essa criança ela não vai, de repente, entender. Ela não vai ter dificuldade de concentração, mas estimule o prazer pela leitura. É nessa fase que, quando é bem estimulada até os 2 anos de idade, essa criança ela vai ter vontade de ler. Se a mãe não puder, oriente, fala, olha, Maria, eu estou passando por bebê durante o dia, à noite, conte historinha para ele. Durante o dia, eu acredito que ele sinta muito a sua falta. É bacana que ele ouça a sua voz também. É assim, ó. Essa fase sensório-motor é muito comum. Primeiro, Esmeralda, a criança, até lá 10 meses, como que ela vai falar com você? Oi, você não é minha mãe. Agora, guardem bem, o choro. Choro é a principal forma de comunicação de um bebê. Como eu falei, eles são sensíveis a som, nada de muito alto. Isso deixa... Você quer ver criança irritada? É quando você tem vizinhos que colocam o volume muito alto. Isso irrita a criança. Por isso que é recomendado ali, até 1 ano de idade, não colocar a criança onde tem muito som alto, porque causa irritabilidade. Então, o que você vai lembrar nessa fase? Choro. Essa fase, o contato físico, ele é muito importante. Pegou o bebê, toda vez que o bebê estiver chorando muito, o que ele quer? Tem uma sequência. Às vezes vocês vão tirar isso de letra, vocês falam, não, professora, eu já sei. Bacana, então eu estou aqui só para relembrar você que o colo dá segurança ao bebê. Tanto que às vezes a gente esquece que os filhos da gente crescem, e um exemplo eu dou por mim, né? Eu tenho 3 filhos, se eu pudesse, de vez em quando eu colocava todos eles no colo. Mas, passa. Isso no bebê é importante. Então, bebês
gostam de, lembrando, de objetos brilhantes. Tudo que é brilhante chama a atenção do bebê e é importante para o desenvolvimento visual dele. Então, até 6 meses, a criança vai começar a fazer o quê? Os primeiros expressões de fala. Professora, cada criança é de um jeito? Sim. Professora, meu irmão falou com 2 anos de idade. O que é importante fazer é não ficar perto da criança, sempre dando exemplo que o outro conseguiu fazer primeiro. Pode não parecer, mas isso mexe com a criança, mexe com a autoestima da criança. Por exemplo, para você que está me assistindo, tem seus irmãos, você gosta o tempo inteiro de ser comparado a seu irmão? Ah, sei lá, porque cada um é cada um, não é verdade, Silena? Então, assim, o que acontece? Os bebês, eles vão ali, ó, é nessa fase até 1 ano de idade que ele vai começar a expressar. Só que ele não vai falar, tire minha fralda que está suja. Como que ele vai fazer? Ele vai chorar. Ele não vai falar, tô com fome. Ele vai chorar. Tô com sono. Ele vai chorar. Então, se você vê, tem diferenças de choro? Tem. Quando a criança está com dor, o choro dele é de sofrimento. A fome e a dor são choros diferentes. Dá para você entender? Até chorinho de mãe. Às vezes você vai conhecer mais a criança do que a própria mãe. E que é importante entender também? 8 meses, o rosto do adulto chama muita atenção. Então, você vai ver que a criança vai gostar de ficar só olhando para você. Às vezes não é para você fazer nada. Por quê? Ele ainda não consegue, até essa idade aqui, compartilhar. Se você falar assim, eu vou pôr ele com outras criancinhas para ele não ser egoísta. Não. E nada de dar tapinha na mão da criança. Primeiro com não. Não. Quantas vezes você vai ensinando até que você vai ver que a criança até aprende a fazer assim com a mãozinha? Não. Por quê? Ele não consegue, nessa faixa, até 1 ano e pouco, compartilhar. É muito complicado quando você tem 2 crianças juntas nessa faixa etária. Então, é nós que ensinamos isso. E essa fase ali, principalmente entre 1 e 2 anos, a criança está no seu primeiro aninho de vida, ela está começando a fase do andar. Todos andam com 1 ano de idade? Não. Quem que estimula isso? O cuidador. Então, quais as dicas que a professora está trazendo para você? Quando o bebê chorar, manter a calma, manter a paciência ali. Por que ele está chorando? Essa é a sequência. Você deu comida para ele, ele continuou chorando? Olhou a fraldinha, está sujo? Essa criança não está sentindo muito calor? Ou essa criança não está com frio, ou ela está com dor. Se você eliminou a fome, não está sujo, está num lugar fresquinho, ou ele está bem agasalhado, e esse choro é persistente, continue observando. De repente, algum bichinho picou, porque o choro da dor é diferente, reforçando isso. Às vezes, ele vai chorar porque ele quer estar perto da mãe. Aí você fala, eu não posso fazer papel. Mas você vai entender que, às vezes, com a mãe ele vai chorar, porque ele vai sentir essa falta de você. Porque você passa mais tempo com ele do que, às vezes, a própria mãe. Entendeu? Então, não deixe o bebê com outra criança. Fala, ó, você fica aí com o teu irmão, porque às vezes você é contratado para cuidar de 2 crianças, né? Que eu vou ali no banheiro. Olha, se é possível, leva até a criança no carrinho junto, mas não deixa com outro maior. Porque quando você voltar, pode ser que... Eu tive uma experiência com uma colega minha, que enquanto a mãe dela foi ao banheiro, ela foi lá no jardim, catou a rosa com espinho, enfiou na boca da criança, machucou. Então, assim, e ela achou que aquilo era uma forma de carinho. Ela queria enfiar a flor na boca da criança. Então, muito cuidado, viu? Mesmo que seja por alguns instantes, tem que ter muita atenção. Continuando ainda, olha só. Essa criança, é importante sempre que você falar com o bebê, olhar no olho. Se essa criança, principalmente após 1 ano de idade, ela começar a fazer muito assim, ficar dispersa, olhando para o nada, tem que continuar seguindo essa criança para entender o que está acontecendo com ela. Sabe por quê? De repente, essa criança não está com problema de... Ela é autista? Tá aqui, ó, 2, 3 anos de idade. O autista, ele começa com uma característica, primeiro, ele não gosta de sons altos. Som muito alto irrita, causa uma irritabilidade muito grande. Uma criança, ela não gosta de olhar diretamente nos olhos. Normalmente o bebê gosta. 2, 3 anos de idade, percebeu que essa criança começou a baixar muito a cabeça, vamos ficar atento.
8 meses, ela vai ter que mexer o bracinho de um lado para o outro. Não pode ficar com esse bracinho parado, tá? As perninhas, gosta de puxar bastante cabelo, eles se exercitam bastante e às vezes se machuca mesmo sem intenção, é onde a gente tem que estar lá. O que eu quero que você destaca aí, ó? O bebê, ele não entende o que você fala ainda corretamente. Ele pode repetir, às vezes você faz assim, não, ele vai lá e faz com a cabecinha, a mesma coisa. Ele só está te imitando, mas ele ainda não percebe claramente o que o adulto está falando. Às vezes o adulto está machucando, ele está sendo afetivo e ele está só replicando. Você vai lá, passa a mãozinha no rostinho dele, daqui a pouco ele vai e faz o mesmo carinho em você. Ele não faz aquilo de repente como carinho, ele faz como replicação, tá bom? O que mais? Outra dica que eu dou, seja compreensivo. Essa é uma fase que a mãe vem ali, ó, às vezes precisou trabalhar, cada empresa tem um processo. Tem empresa que a mãe volta com 4 meses, tem empresas com 6 meses. Então, a mãe vem de noite sem dormir, essa criança às vezes teve muita cólica. Nessa faixa aqui etária, até 1 ano de idade, eles não entendem regras. Vai falar assim, você não tem vergonha, dá bronca, tá fazendo cocô. Mas ele vai lá, vai pegar o cocô, passa no rosto. Você chega assim, tá todo lambrecado. Aí você começa moralmente, lá, o monstrão, dando bronca na criancinha. Ela não entende regra até 1 ano de idade. Mas você tem que continuar ensinando. Sim, não, não pode. Até que ela consiga assimilar isso. Mas bater para que ela possa aprender. Ah, foi lá, arrancou a fraldinha de cocô e jogou por tudo. Você vai ter que respirar um pouco da risada e vai limpar. E sempre fazer não pode, não pode. Por quê? As crianças, naturalmente, elas são curiosas. E elas estão na fase de conhecimento. O próprio corpo se torna um brinquedo. O cocô tá fedido, ele tá lá passando no rosto. Se tiver outro perto, ele passa também. Então, ele está explorando através de objetos, coisas. Eles necessitam de uma interação social, brincadeira. Se tiver bastante criancinha, você vê assim, eu não estou fazendo propaganda da galinha pintadinha, mas você vê que criança de 1 ano de idade é algo hipnótico. Começa a cantar musiquinhas, começa a ter com a cabecinha igualzinho. Então, uma ótima dica é deixe assistir desenhos de acordo com a idade deles. Nada o quê? Nada forte. Fase simbólica. De 2 até 7 anos de idade, ele está numa fase que chama pré-operatória. Ele vai começar a entender um pouquinho melhor. Então, nessa fase, é o período da educação, ou período pré-escolar, de você começar a partir dos 2 anos ali, retirar a fralda da criança. Ensinar o periquinho, ensinar que ele vai ter que ir para a escolinha. Alguns vêm, a mãe põe desde cedo, e aqueles que não? Então tem que ensinar a escolinha, que lá na escolinha não vai poder ficar indo no banheiro toda hora. Por quê? Para que ele vá se acostumando, porque nessa fase, ó, de 3 a 4 anos principalmente, ajude a criança como? Dê autonomia para ele. A partir de 2 anos, dá a colherzinha de plástico na hora das refeições, deixa a criança se vestir sozinha. Vai ficar tudo torto, mas deixa ele começar, entendeu? É bom para incentivar ele a autonomia. Ele está deixando de ser bebê, ele está começando a entender, está começando, ele não tem ainda, viu? Então, estimula a criatividade dele, dá folha de sulfite para ele desenhar, para ele fazer a mamãe, fala para ele fazer o papai, a popó, que é a galinha, deixa ali. E regras com essa idade de 3 a 4 anos? Ofereça segurança para a criança. Então, explica para ele, ó, você não solta da minha mão. Nós vamos ali ao mercado, se for filho, ó, isso facilita a convivência com o adulto. Por quê? Tem criancinha que você fala, meu Deus, parece que a criancinha não é de Deus, é desrespeitosa desde pequenininho. Mas quem ensina isso é os pais e nós que estamos como cuidadores cuidando dessa criança. Porque assim, ó, essa fase aqui, ela está dividida numa subfase. De 2 a 4 anos, a criança está na fase de egoísta, chama egocêntrica. A fase do egocentrismo, a criança acha que tudo é por ela e para ela é tudo. Quando ela tem um irmão, ela faz birra, ela se joga no chão, assim, é muito complicado. É onde você vai começar a ensinar as regras para ela, que não é assim que funciona. Não é bater, é explicar. Essa fase simbólica aqui, dos 5 a 7 anos, é a intuição, que é onde eu começo a falar para vocês daquela parte que eu lembrei, que eu citei, sobre a gente ter memória da infância.
É lá pela essa faixa etária de 5, 6 anos, 7 anos, que nós lembramos de muitas coisas, tanto boas quanto ruins. O que você vai orientar essa criança? Ó, pra você ter uma ideia, tem adulto que não sai dessa fase uma vida inteira. Tá lá, a mãe não ensina ele nessa fase aqui de 2 a 4 anos, que não é tudo, não é por ele. Às vezes é filho único. E aí ele se torna um adulto que ele não sai da fase do egocentrismo. E aí quando ele se casa, ele tem problema no casamento dele. Por quê? Porque nessa faixa etária aqui, não foi trabalhado o egocentrismo, explicando para ele que tudo tem que ser dividido, que não é assim que funciona. Nessa fase de entre 2 até 7 anos, ali que a professora falou, é a fase onde mais acontece acidente dentro de casa. Por quê? A nossa casa, se a gente não cuidar, vira assim, tudo é uma armadilha. Objeto tipo faca, medicamento, produto de limpeza, coisas que podem quebrar no baixo. Não é sair tirando tudo, mas é ensinando a criança. Ó, não pode, sua faquinha é essa. Mostre para ela que o dela é diferente, que as coisas dela, ela não tem idade ainda para mexer com a faca. Tomada, cubra a tomada. Tem criancinha que pega garfo escondido. Ó, relatos que eu já tive de cuidador. Enquanto a pessoa se descuidou 1 minuto no celular, cuidado com o celular de criança, pegou a faca e enfiou na tomada. Adivinha? Choque na criança. Então, assim, pode não acontecer nada, mas você imagina o que você vai explicar para a mãe dessa criança? Cuidado com moeda, coisas pontiagudas. Então, são orientações que você pode fazer. Destaque isso daqui, que é muito importante. Medicamento, produto de limpeza, coisas que quebram, que possam ser engolidas, que tenham pontas, e muito cuidado com tomadas no chão. Banheiro, vai dar banho, não deixa a criança estar tomando banho sozinha, não. Acompanha ela. Por quê? Banheiro molhado, escorregar, perto de fogão, queimadura, perto de janela ou rua. Gente, quantos casos a gente tem ouvido agora, na época da pandemia, criança caindo aí de prédio? Misericórdia de Deus. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Tá na creche, o que acontece? Tá em época de escola, é uma coisa, tá em casa, lá a professora sabe como é que cuida, ela já tem essas orientações. Eu falei, como profissional da área da saúde, nós temos que aprender a prevenir as doenças, prevenir os acidentes, ok? Tá bem claro, Esmeralda? Tá dando para entender, Valdirene? Tá certinho? Então é isso daí. Ô, Pró, Oi, Pró, pode falar. é uma coisa que eu aprendi, que a gente não pode se queixar de dor perto de criança também, que tudo que o adulto faz, Ele a replica. criança é coisa, né? E eu quase perdi minha filha, porque assim, a avó dela mimava muito e tomava remédio. Sim. Ela foi no quarto da avó e tomou um calmante. Ai, Jesus. Quando eu dei por fé, ela estava molinha. E o calmante fez efeito contrário. Sabe, eu fiquei 3 dias, 3 noites em claro. Ela falava bem assim, dói cabeça, dói perna, dói bunda. Dá melhor infantil, vovó? A avó dava melhor infantil para ela. Então, criança não se medica sem orientação médica. Então, o que a gente tem que entender? Sabe as palavras e é um ótimo exemplo para que a gente possa levar para a nossa vida profissional, você viu? Criança, medicamento, principalmente, eu não estou fazendo propaganda não, mas o AS é rosinha, é docinho, é gostosinho. A criança pode pegar chá escondido e ficar chupando como se fosse balinha. A criança, toda criança, independente da idade, por dever, ela precisa se sentir amada e segura. E essa segurança, quando os pais já estão por perto, é nós que passamos para ela. Então, beije essa criança, se for possível, abrace. Agora, em época de pandemia, está um pouco mais restrito isso, mas diga que ela é uma criança bonita, que ela é importante, tanto para a família quanto para você, para que ela se sinta acolhida, entendeu? Guardaram bem essas informações? Então, assim, olha só. Elas crescem, quando elas são amadas, em equilíbrio. Torna-se o quê? Pessoas mais seguras. Porque tem essa fase aqui, ó, que é a fase entre 5 e 7 anos. Essa fase aqui é uma fase que eles estão em descoberta constantemente. Ou seja, a criança, ela está voltada para ela mesma. Então, a atitude dela é egocêntrica, sim. Ela vai se desenvolver através da sociedade. Quanto mais ela tem amiguinhos, quanto mais ela está perto de outras crianças, nessa fase aqui, ela vai se desenvolver melhor.
Então, pode ser considerado não só a linguagem, mas a linguagem, como fala, como também desenhos, ela vai se expressar através... Você vê que tem criança com 5 anos que elas são dramáticas. Então, assim, dramatização faz parte dessa faixa etária. E vocês, qual que é o papel? Brincadeiras. Eles gostam muito até 7 anos, brincadeirinha de comer de mentirinha, coberta para fazer acampamento. É normal dessa idade. O que mais? Não compreende transformação. Vamos supor, se a Sirlene fala, amanhã eu vou causar uma impressão na criança, eu vou chegar de Mulher Maravilha. Ela vai ver você colocando a roupa na frente dela e ela vai se assustar. Fala, nossa, a Mulher Maravilha está chegando aqui. Mesmo ela vendo que você está com a roupa. Então, ela não consegue ainda. Isso acontece por volta ali de 2, 3 anos. Ela tem noção de espaço, mas ela não tem noção de tempo. Noção de tempo ela tem após os 4 anos. E aí, se eu fosse falar, teria muito o que falar. Entre 7 e 11 anos é a fase conceitual concreta, ou seja, ainda apresenta um comportamento egocêntrico e não consegue se colocar no outro lugar. Não adianta você falar, se coloca no meu lugar, estou cuidando de você e você não me ajuda. Então, assim, o uso da lógica de encontrar soluções concretas, ainda por aqui ainda está sendo bem trabalhado. 5 a 6 anos, o que pode fazer? É hora de inserir esporte, essa criança tem que aprender a ter rotina, no tempo livre, você que vai ajudar ela a ser criativa, enfim. E a última fase, para a gente encerrar, que a partir dos 11 anos é a parte operatória formal. É aí, a partir daí, que você começa a se expressar através dos seus pensamentos e comunicação, ok? Então, agora que a gente falou aí dessas fases, o que vai acontecer? O desenvolvimento vai depender muito dos estímulos que ela tiver nas fases infantis. Guardaram bem isso? Depois eu vou compartilhar com vocês para que vocês possam ler isso daqui com bastante carinho lá no grupo, ok? Hoje a gente falou um pouco do desenvolvimento infantil. E na próxima aula, o que nós vamos dar continuidade?